Graça e paz, igreja. Seja muito bem-vindo à Forja, onde aqui nós somos forjados pela palavra de Deus. Espero que a palavra de hoje vá de encontro com aquilo que você tem buscado diante de Deus. Gênesis capítulo 39, a partir do verso 1, nos fala assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Querido Deus, eu oro aqui para toda pessoa, todo irmão na fé, toda irmã na fé que está assistindo esse vídeo, que sejam forjados pela sua palavra, que sejam, Senhor Deus, ali afiado mais do que uma espada de 2 gumes, e que hoje, Senhor, essa palavra venha de encontro aos seus corações e eles entendam, tenham discernimento da sua posição diante do Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse texto me faz lembrar de uma história que eu vi muitos anos atrás, de um menino que ele pegou e juntou lá uns palitinhos e vários artefatos manuais e construiu um barquinho. Foi muito trabalhoso, foi muito difícil, mas ele fez um barco muito bonito, funcional. E ele estava todo orgulhoso daquele barquinho que ele tinha feito, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta atenção. E ele foi brincar com esse barquinho. Ele pegou e foi num rio um pouco estreito, onde, um córrego, onde a água corria por ali. Ele disse, vou brincar lá. E colocou o barquinho dele, começou a brincar ali, segurando daqui e dali. E no momento de descuido, que ele soltou o barquinho, um vento soprou um pouco mais forte e começou a levar o barquinho dele rio abaixo. E aí ele começou até a tentar acompanhar e atrás, mas não teve jeito. O barquinho foi mais rápido que ele, perdeu de vista e ele acabou perdendo aquele barco e não conseguiu mais encontrar. Foi para casa triste e aquela tristeza bateu o coração dele por vários dias. E um certo dia, ele caminhando pela rua da cidade dele, passou na frente de uma loja e viu pela vitrine da loja o barquinho dele exposto na vitrine. Ele, gente, é o meu barquinho, o barquinho que eu fiz. E ele entrou na loja e logo falou com o dono da loja que estava atrás do balcão e disse assim, olha, aquele barquinho que está ali na vitrine é meu. Aí o dono da loja, não, ele é meu, eu comprei de alguém que veio aqui e vendeu na loja. E ele é meu, se você quiser ele, você vai ter que comprar ele. E não importava o que aquele menino, aquele jovem, falava pro dono da loja, o dono da loja estava irredutível, se você quiser vai ter que comprar. Então aquele menino não tinha dinheiro no momento, mas ele foi, trabalhou e fez vários trabalhos manuais, oferecendo serviço nas casas ao redor, juntando todo o dinheiro que ele podia. Depois que ele juntou todo o montante que ele tinha, ele chegou lá e entregou nas mãos do dono daquela loja, está aqui todo o dinheiro, me dá aquele barco. E o dono da loja pegou, tirou o barco da vitrine e entregou nas mãos do rapaz. Ele pegou e saiu com aquele barco, porta fora, e quando ele chegou lá fora, ele olhou com muita alegria, com muito amor, olhou para aquele barco e disse assim, agora você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz. E segundo, porque eu te comprei. É interessante que em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, nos fala que fostes comprados por mais alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Qual foi esse preço que a gente foi comprado?
foi o preço da cruz, né? O preço do sangue de Jesus, o maior preço que foi pago na história da humanidade. Inclusive, em João 3,16 demonstra bem isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que preço alto que foi esse de entregar o próprio Filho, né? E nós vimos isso na figura lá de Isaac, quando Deus pediu para Abraão sacrificar seu único filho. Onde que estava o coração de Abraão? Estava em Deus. E Deus poupou Isaac no último momento, né? Quem conhece a história. Nesse momento que nós paramos e reconhecemos que não pertencemos mais a nós mesmos. Que o nosso corpo, né, ele é templo do Espírito Santo, ele se parte, ele começa a ser, no momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele passa a ser o templo, a casa de Deus, onde o Espírito Santo vem e habita. Não em templos construídos por mãos de homens, mas por esse templo, por esse corpo físico que Deus fez. Ele fez com as suas próprias mãos. E ele depois comprou por mais alto preço. Quero que essa palavra venha de encontro com você, reconhecendo como aqui José, né? Quando ele sabia que ele pertencia a Deus. Embora ele estava numa situação difícil, embora ele estava escravo ali de pessoas, servindo a um alto Senhor, ele sabia a quem ele pertencia. E por causa disso, Deus o abençoava e prosperava. Perceba, né? Eu lembro de uma passagem que fala assim, sede bons dispenseiros de Deus. E eu, meu Deus, dispenseiros, o que é isso? E alguém me explicou da forma mais simples possível que eu pude ouvir na minha vida. Ele falou, olha, um bom dispenseiro de Deus é aquele que cuida bem da dispensa de Deus. José era um bom administrador, sabe? E tudo que ele administrava, Deus fazia prosperar. Nós estamos sendo bons administradores daquilo que Deus tem posto em nossas mãos, dos recursos que Deus tem posto em nossas mãos? Se não estamos, está na hora de reconhecermos que tudo vem dele. Tudo que temos em nossas mãos são bênçãos, são dádivas que Deus nos deu e estão na dispensa diante de nossos olhos e temos que administrar bem. Em Gálatas 2:20, né, Paulo, ele reconhece o seu estado espiritual e o seu estado da carne. E ele diz assim, ele reconhece que ele foi comprado por mais alto preço. E ele fala assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu me lembro que teve uma época na minha vida que eu tinha uma camiseta, né, no formato palavras, né, em forma de uma cruz. E essa camiseta eu usei até ela desbotar todinha. E ela estava escrita assim de cima a baixo: Jesus morreu por mim. E de atravessado estava assim: viverei por ele. Jesus morreu por mim, então o que me resta, o que me sobra? Viver por ele. Que você reconheça que você pertence a Deus, porque ele te fez, porque ele te comprou por mais alto preço, e que agora você serve não a um Senhor estranho, mas ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao grande Deus El Shaddai, e que você fale como Paulo, né? Eu já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E decida que esse viver que se vive nessa carne, viva pelo Filho de Deus, que te amou e assim mesmo se entregou na cruz por você. Que Deus te abençoe com essa palavra.